Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para mais uma nossa videoaula aqui, né? Para falar dessa vez sobre a escola. Lembrando que a gente já tratou sobre o conceito de educação, essa aula está lá disponível no nosso primeiro módulo. Também tratamos sobre o papel do docente, né? Falando um pouquinho também do Paulo Freire, está lá no nosso segundo módulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escola. E para tratar sobre a escola, antes, lá no nosso ambiente de aprendizagem, eu coloquei para vocês um vídeo em que explica o conceito de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, né, que explica sobre a violência simbólica. Na verdade, explica um pouco mais sobre capital cultural, explica sobre como a escola, né, funciona nessa medida. Então, para reforçar, primeiro vamos entender, eu trago a referência do professor Demerval Saviani, que é um clássico da educação brasileira, né? O professor Demerval diz que as escolas elas têm a função de equalizar a questão da marginalidade. Quando ele fala de marginalidade, ele está falando sobre o conhecimento, sobre o contato com os conteúdos, né? Então, conforme as pessoas vão tendo contato com esses conteúdos, conforme as pessoas têm o direito de participar da escola para receber essas informações, essa cultura, né? Elas vão deixando para trás essa marginalidade que o Demerval Saviani se refere, né? Então, a escola como um instrumento importante de inclusão na sociedade como um todo. Mas o Pierre Bourdieu, né, voltando a falar dele, esse sociólogo, ele vai fazer um questionamento, né? A escola, ela costuma a reproduzir uma cultura ligada a camadas mais elitizadas da sociedade, as elites, certo? De que maneira? A maneira em que, quando se, por exemplo, estuda a história da arte nas escolas, estuda-se a arte feita por essas elites, né? Então, música clássica, piano, né? Entendem isso? Quer dizer que a arte mencionada como arte é essa ligada às elites. Essa é uma coisa. Tem mais, né? Se a gente pensar a própria história, aula de história, pensem bem, quando a gente conta a aula de história, no geral se conta a história da Europa, desses países que colonizaram aqui o Brasil, por exemplo, né? E nessa história da Europa, a gente sabe a história dos reis, das rainhas, né? Do que aconteceu e não aconteceu, é importante para nós, não tenham dúvida. Mas se deixa, por exemplo, de contar a história dos indígenas, a história do povo africano, quando se conta, né, quando a escola tem acesso a isso, não tem tanta importância quanto tem a história da Europa, né? Nem os professores exigem tanto dos estudantes, né, o saber sobre essas outras histórias. Então, a escola em si, ela vai exigir e vai fazer questão de que os estudantes conheçam, tenham o conhecimento a respeito da cultura das elites. Uma cultura que, vejamos só, uma criança que tem pais professores, por exemplo, né? E nós não estamos falando necessariamente de uma questão financeira muito alta, né? São pais ali de classe média que tiveram chance de estudar e que são professores. Nesse sentido, esses pais, eles vão ter, por exemplo, na sua casa, ó, aqui, uma biblioteca, vão ter livros na sua casa. A criança vai crescer, né, convivendo com livros. Ela vai ver, de repente, a mãe lendo, o pai lendo, né, e vai entender que a leitura faz parte do cotidiano das pessoas, certo? Outra coisa, a linguagem. Esse pai e mãe, que são professores e professoras, professor e professora, né? Ou outra sugestão que vocês pensarem, né? Engenheiro, artista, não sei, pensem aí, né? Alguém que teve acesso à educação, pai e mãe. Eles vão ter uma linguagem mais erudita, vão falar palavras
usando a língua portuguesa, né, o que a gente chama de língua portuguesa culta, né, acadêmica. Por exemplo, então, quando essa criança for para a escola e perceber a professora falando, a professora transmitindo ali a aula dela, essa criança vai ouvir a professora falando, do jeito que a professora fala, e vai estar familiarizada com isso. Por quê? Porque ela ouve palavras parecidas com que os pais usam. A forma de falar é parecida com a que os pais dela, na casa dela, também usam. Então ela vai ter uma facilidade de receber ali as informações que a professora está transmitindo. Entendem? Isso é o capital cultural, entre outras coisas. Eu estou simplificando, né, num exemplo para ficar bem direto. Essa criança, então, quando chega na escola, a linguagem é a linguagem que ela está acostumada. Ela tem, então, essa vantagem. Né? Livros, artes. Né? Uma criança, por exemplo, que vai ao teatro, que vai ao cinema com os pais, ou que assiste filme em casa mesmo, né? Vai ter facilidade sobre as coisas que a professora estiver ensinando, certo? Mas facilidade em relação a quê, né? Alguém pode perguntar. Pois bem, vamos pensar uma outra situação, que aliás é muito comum na nossa sociedade, que é de meninos e meninas que têm que ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos, para os pais irem trabalhar. Essa é uma realidade muito comum, né, na vida de muita gente. Esse menino, essa menina, às vezes com 9, 10 anos, está ali, passa o dia cuidando do irmãozinho mais novo, de 4, 5, 3, até menos anos, né? Crianças menores. Aí esse menino, veja só, esse menino de 9, 10 anos, ele não vai ter o mesmo contato com o pai e com a mãe, né, que tem esse outro exemplo que a gente acabou de dar. De repente não tem livros na casa dele, né? É mais difícil da família se reunir para assistir um filme, para fazer um passeio, certo? Porque os pais estão trabalhando, os pais estão fazendo o que podem, né, para dar uma vida melhor para essas crianças, e as crianças acabam aprendendo desde cedo que tem que colaborar, que tem que ajudar, tem que cuidar do irmãozinho, tem que ajudar em casa. Aí esses meninos e meninas de 9, 10, 11 anos, eles já sabem, por exemplo, cuidar da casa. Eles já sabem utilizar os produtos de limpeza. Eles já sabem, quando cuidam do irmão menor, por exemplo, trocar uma fralda, que é algo complexo, né? Depois que a pessoa pega ali a manha, né? Fica mais fácil. Mas é algo complexo, porque tem que ter todo o cuidado. O bebê que está ali é muito sensível. Você pode machucar o bebê, de repente, do que você fizer errado, ou não limpar ele da maneira correta, e aí vai causar problemas, causa uma ferida na pele, né? Uma assadura e tudo mais. Então, o menino e a menina que aprenderam a trocar a fralda do irmão, eles envolvem muitas habilidades. Hoje, com a psicologia da educação, a gente sabe que envolver habilidades motoras, né? Especialmente essas que precisam de cuidado, isso é um sinal de grande inteligência. Agora, imagine o menino, sei lá, que tem que esquentar o leite para botar na mamadeira do irmãozinho. Ele vai ter que tomar cuidado com a temperatura, né, para não queimar a boca do irmãozinho. E não pode estar muito frio também. Imagina, tem que controlar a temperatura. Alguns deles esquentam no fogão, tem que acender o fogo, tem que controlar para o leite não ferver, tem que controlar para o leite não ficar muito frio. Muitas coisas, muitas habilidades, não é verdade? Imagine aquele que vai dar banho no irmãozinho, controlando a temperatura da água, né? Controlando de que maneira vai dar o banho, os produtos, não pode ir sabão no olho. Olha só, muitas habilidades, estou usando exemplos, claro. Mas pensem bem, esse menino para fazer isso tudo, essa menina para fazer isso tudo, ela envolve muita inteligência, muitas habilidades, certo? Portanto, é uma pessoa inteligente, é uma criança inteligente. Mas quando ela chega na escola, a escola não vai pedir nada disso que ela faz, nada disso que ela domina. Quando ela chega na escola,
a escola vai cobrar dela coisas que ela não domina, que ela nunca viu, ou que ela às vezes não entende direito o que a professora fala, porque a professora fala de um jeito que ela não está acostumada. Os pais não falam desse jeito, a vizinhança não fala desse jeito. A professora que fala de uma maneira mais culta, né, erudita, usando palavras diferentes, a criança não consegue compreender. Essa criança, ela vai ter possibilidade de aprender, sem dúvida nenhuma, mas ela já chega na escola com dificuldades. Ela não vai ter a mesma facilidade que o outro menino que a gente citou de exemplo. Então, essas crianças já chegam na escola com diferenças. A escola cobra de uma coisa que esse aqui já domina e cobra desse várias coisas, na verdade, né, que ele não domina. Então, o rendimento já vai ser diferente. Aí, esse menino aqui, que tem muita habilidade, muita inteligência, às vezes é tratado como burro, como aquele que não consegue aprender, como aquele que não entende. A escola, na verdade, não consegue alcançá-lo e a escola está cobrando conhecimentos que não fazem parte da realidade dele, certo? Isso tudo o Bourdieu vai tratar como capital cultural. Aqui, essa família tem, esse chega cheio de capital cultural e a escola valoriza. Esse aqui não tem capital cultural, então vai ter dificuldade. E esse movimento de entender esse outro como não inteligente, como uma pessoa que não tem capacidade de aprender, né, vai ser a violência simbólica que a escola faz. A escola, então, vai manter aqui, ó, os privilégios desses que já têm e que vão se dar bem na escola e vai complicar a vida desses aqui que não têm, certo? Esse conceito do Pierre Bourdieu é muito interessante, tá? Isso tá lá naquele vídeo, tem um videozinho muito explicativo, tá bom? Que ajuda, tá lá no nosso no módulo aqui, onde você entrou aqui na nossa aula, né, também tem um videozinho explicando um pouquinho sobre isso. E também tem um texto muito bacana, recomendo a leitura, tá? Para você ampliar aí os seus conhecimentos a respeito disso. Além da explicação sobre esse conceito que eu acabei de informar, tem lá um trecho do texto muito, muito importante que fala sobre a maneira como as classes sociais, as elites, né, as classes médias e a classe operária, os trabalhadores, como eles encaram a educação, de que forma se percebe a educação. O Pierre Bourdieu, esse sociólogo, ele teve uma sensibilidade muito grande, porque ele vai dizer que os trabalhadores não dão tanto valor para a educação assim. E você pode ficar até, né, espantado com isso, mas claro que os trabalhadores dão valor para a educação, né? Dão sim, é verdade. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, o trabalhador, ele precisa garantir a comida do prato, ele precisa garantir o pagamento das contas naquele momento, né? Nesse sentido, o trabalhador, ele precisa estar empregado, ele precisa fazer um esforço muito grande para pagar as contas, como a gente disse. Então, entre perder o emprego e deixar os estudos mais um pouquinho para frente, a pessoa vai escolher deixar os estudos um pouquinho para frente, para não perder o emprego, para continuar botando comida na mesa. Essa é a questão, né? Então tá aí essa questão da valorização. As famílias, por exemplo, que querem botar os filhos para trabalhar, né? Elas querem botar os filhos para trabalhar, para os filhos ajudarem em casa, para entrar um dinheirinho a mais. Aí essas famílias de trabalhadores botam seu filho na escola, tudo bem. O filho começa a tirar nota baixa. Por qual motivo? Acabei de explicar que é a questão da violência simbólica. Né? O filho do trabalhador, né, não alcança a mesma coisa lá do pessoal da classe média das elites, certo? Então esse filho do trabalhador que está sofrendo a violência simbólica, se achando burro quando não é, né? Ele vai tirar notas baixas, aí os pais vão olhar para esse menino e vão dizer assim, ixi, esse aí não precisa estudar não, esse aí não vai ter jeito. Não tem jeito, ele não vai conseguir nada na vida, é melhor sair da escola, é melhor deixar a escola e me ajudar em casa, é melhor ajudar no trabalho, é melhor arrumar um emprego, que pelo menos ajuda financeiramente.
Entenderam que, nesse sentido, a visão sobre a escola vai ser diferente. Já para as classes médias, vai ser um grande investimento. Por quê? Esses meninos nem vão trabalhar. Os pais nem vão questionar isso. Não, tem que estudar. Se dedica a estudo. Né? Não precisa se preocupar com trabalho. Os pais vão fazer o esforço para pagar uma escola particular, por exemplo, né? Só que vai ser esforçado. Então, esses pais vão investir mais na educação. E conforme vão tendo resultados, os meninos vão apresentando, né, um rendimento aqui bom com a escola, esses pais mais orgulhosos vão investir mais ainda, inclusive financeiramente, né, para que essa criança possa estudar mais, né, estar em contato com o conteúdo, fazer cursos extras, né, e aí vai ter um desempenho melhor mesmo, tá? Então, essas duas variações. Vou dizer de novo, leia esse texto, vale muito a pena, tem um conhecimento muito bacana a respeito desse texto e vale muito a pena para desenvolver essa questão, conhecer melhor aí as teorias desse sociólogo tão importante que é o Pierre Bourdieu. Eu até coloquei ele aqui no nosso material, vou mostrar para vocês uma fotinha dele, tá aqui, viu, no nosso material aqui, ó, vou abrir o nosso PowerPoint rapidinho para vocês, aqui, ó, muito bem, tá vendo? Esse é o Pierre Bourdieu, ele esteve no Brasil várias vezes, ele era um cara muito interessante. Essa teoria que eu acabei de contar para vocês, ele formula ela lá na década de 60, e ele está falando sobre as escolas, claro, lá da França, mas tem uma similaridade muito grande com as escolas brasileiras, né? Escolas brasileiras. Então, o vídeo que eu falei está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? É um vídeo bem curtinho, explicando sobre o capital cultural e a violência simbólica. A educação é um capital, então, né, para o Bourdieu, e a escola acaba funcionando como uma força reprodutora aí das desigualdades. Por quê? Porque a escola, então, vai dar mais privilégios aí, né? Vai ser mais fácil, vai ser mais aberta e receptiva para esse menino que já tem condições de estudar, já tem acesso à cultura, né? E a escola vai ser bastante violenta e vai ser pouco receptiva com esse menino que tem muitas habilidades, que tem muita inteligência, mas não é o que a escola cobra, não é o que a escola né, está exigindo deles. E interessante, por exemplo, na matemática, né? Nós temos várias formas de ensinar matemática. Se pode, por exemplo, saber se um menino domina a matemática de várias maneiras, inclusive essas questões do cotidiano, e eu estava citando controle da temperatura, né? Mesmo controle de quantidades para não desperdiçar comida, não desperdiçar o leite para encher a mamadeira do irmãozinho, por exemplo. Controle de quantidades, né? Controle de temperatura, enfim, entre outras coisas, questão financeira, né? O trato com o dinheiro, porque geralmente esse menino que fica sozinho em casa, o pai e a mãe deixam o dinheirinho ali para comprar o pão. Tudo isso, vocês sabem muito bem, está ligado diretamente ao ensino da matemática. E aí pensem bem, a escola vai cobrar o ensino mais abstrato, né? Através das fórmulas, através das contas. E quando esse menino, ele é muito inteligente, ele já lida com a matemática, ele já lida com os números, ele já lida, inclusive, com isso da forma prática, da forma que vai fazer falta na vida das pessoas, né? Que é lidar com dinheiro, lidar com quantidades, lidar na prática com os valores. Então é isso, eu acho que vale a pena a gente ter um olhar diferenciado, né, a respeito disso, para criar novas oportunidades para que esses meninos, mesmo que não apresentem ali com todos as fórmulas, né, toda a questão teórica como a gente gostaria, que eles tenham oportunidade de apresentar de outras formas, que eles tenham oportunidade de mostrar que sabem a matemática sim, e que podem aprender, né? Para a gente não cometer nenhuma injustiça desse menino tão inteligente e tão habilidoso, de repente ser reprovado, né? Isso, claro, vale para todas as disciplinas, todos os tipos de conhecimento. A gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, para não ser
injusto, né, com esses meninos. Tá certo? Então, pronto. O Pierre Bourdieu traz todas essas questões importantes para a gente discutir sobre a escola, compreender a escola. E aí, eu trouxe um trecho aqui de um pesquisador chamado Jung, né? O Jung, ele é um pesquisador que tem pesquisado as escolas desde a década de 70 do século passado, né? 1970, até por agora ele pesquisa. E ele diz que as coisas se repetem na escola. A escola continua com seus problemas, né? Veja esse trecho que eu trouxe para mostrar para vocês. As escolas são tratadas como um tipo de agência de entregas que deve se concentrar em resultados e prestar pouca atenção ao processo ou ao conteúdo que é entregue. Como resultado, os propósitos da escolaridade são definidos em termos cada vez mais instrumentais, como um meio para outros fins. Com a escola sendo controlada por metas, tarefas e tabelas comparativas de desempenho, não é de se espantar que os alunos fiquem entediados e os professores sintam-se desgastados e apáticos. Não é verdade? Parece que a escola está assim, né? Os estudantes estão entediados e os professores estão desgastados e apáticos. Difícil de fazer esse trabalho de professor, né? Mas, perdão, antes disso, né? O Jung também fala da escola como uma agência de entregas. É como se você não importasse como você está fazendo, de que forma. O estudante tem que tirar nota. Tirou nota, ele vai passar, vai continuar. O que é importante? Aí o pessoal diz, importante é passar no vestibular. Importante é tirar nota e passar de ano. Certo? Quando, na verdade, às vezes uma experiência, né, ao longo do processo seja mais importante. Isso para resgatar o que a gente trabalhou lá no primeiro módulo, né, com a aula sobre conceito de educação, que eu trouxe para vocês o conceito do Charlot, aquele também francês, né, que fala sobre a educação sendo um triplo processo de aprendizagem, de humanização, socialização e singularização. Está bem explicadinho lá na primeira aula. Depois vocês dão uma olhada para relembrar. Mas o Charlot, ele deixa claro para a gente que a educação é o processo. A educação é o processo. Então eu não posso estar apenas preocupado com o resultado, com a entrega. Eu tenho que estar preocupado com o processo. Como isso acontece? E eu preciso me esforçar para que hajam muitos processos, para que haja muitas formas, para que os estudantes possam ser contemplados, né? E encontrar aí a respeito do seu aprendizado, tá? Eu perguntei ali o que nós faremos, o que nós vamos fazer para ajudar a escola. Vou começar a contar uma história para vocês a respeito disso. Olha só, em 2016, lá no estado de São Paulo, né, houve uma reformulação, começaram a tentar fechar escolas, isso porque algumas escolas tinham poucos estudantes. Aí a ideia era, vamos fechar essa escola que tem pouca gente e botar esse pessoal para outra escola. Só que isso você tira a história daquela escola, faz o estudante ir estudar longe, né? Vai demitir vários professores. Vejam só, quanta coisa que estava acontecendo. E quem é que se levanta para defender a escola? Os estudantes. Isso chega a ser curioso, porque durante muito tempo, vocês devem ter ouvido falar isso, dizem que o estudante não liga mais, né? Esses meninos da escola não querem mais saber de nada, não respeitam o professor, não querem saber de nada. Não tem essa conversa? Pois bem, esses meninos são aqueles que vão ocupar a escola e dizer, nós não vamos sair daqui até que seja garantido que a nossa escola não vai fechar. Olha aí na imagem, né? Tem, não fecha em minha escola. Os estudantes estão ali organizando, colando cartazes. Essa é uma escola de ensino médio, como eu disse, lá no estado de São Paulo, e eles estão num movimento para não fechar a escola. Então, a primeira coisa importante, mesmo a escola tendo problemas, mesmo a escola tendo várias dificuldades, os estudantes ainda querem estudar. Os estudantes ainda querem participar da escola. A escola pode ter seus defeitos, ela pode ter suas
seus problemas, mas pensem bem, qual é a alternativa, né? Em muitos lugares, as crianças que não estão na escola estão com trabalho infantil, o que não é legal, inclusive não é legal, né, juridicamente. Não é bacana, não é interessante para o desenvolvimento da criança, certo? Em outras situações, pior ainda, né? A criança está ligada ao tráfico de drogas, à criminalidade, né? A coisas que não são de jeito nenhum positivas. Então, claro que é melhor a escola, uma escola que possa acolher, uma escola que possa trazer coisas boas para esses estudantes, né? Então, os estudantes não querem que a escola se feche, não, né? Não querem que a escola feche. Mas qual escola? Poxa, essa escola que o Jung acabou de falar para a gente ali, que os estudantes estão entediados, essa mesma escola que os professores estão cansados, desgastados, é essa a escola que os estudantes não querem que feche? Olha, é essa, mas não é por isso que nós temos que deixar a escola desse jeito. E, de novo, vejam só um recado que os estudantes apresentam para a gente. Nesse caso aqui, ó, é de uma escola do Espírito Santo. Essa escola foi ocupada lá em 2016. Eles estavam reivindicando ali sobre a PEC 241, que foi aquela que mudou o orçamento da saúde, da educação, acabou acontecendo, né? Hoje a gente tem até dificuldades aí com o orçamento da educação, né? Menos dinheiro aí para a educação por conta dessa mudança. Mas naquele momento os estudantes se mobilizam para dizer, olha, nós somos contra essa mudança. Mas por que eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês? Porque esses estudantes dessa escola aqui, a escola Almirante, olha só, escola Almirante, né? Lá do Espírito Santo, eles fizeram uma organização do horário da escola, do horário de funcionamento para eles. Dá para a gente perceber que são estudantes do ensino médio, porque tem aula de física mostrando nesse painel. Os estudantes do ensino médio, vocês sabem, eles estão querendo prestar vestibular. Então, mesmo com a escola ali numa movimentação de ocupação, eles queriam continuar tendo aulas, claro, né, para estudar para o vestibular. Então, as aulas continuaram, mas eles mudaram o horário. Então, o horário começava aqui, ó, 7 da manhã, vou fazer uma seta aqui, tá vendo? 7 da manhã começavam as aulas. Das 7 às 8 da manhã, eles tinham um aulão sobre a PEC. Isso é importante. Por quê? Porque eles estão fazendo esse movimento todo justamente para saber sobre a PEC. Então, eles têm que saber do que estão participando, o que é. Vejam só, 1 hora para eles tratarem sobre o tema que eles estão ali. Será que eles aprendendo sobre uma questão da atualidade, uma questão política, uma questão que envolve orçamento, que envolve votação na Câmara, no Senado, será que aprendendo sobre isso, eles aprenderiam só sobre a PEC? Não, né? Imaginem que uma aula falando sobre uma PEC, aliás, o que é uma PEC? Né? Uma proposta de emenda à Constituição. Significa que a Constituição Federal receberia um novo artigo. Então, saber sobre isso, como funciona a Constituição, como funciona o orçamento do governo federal, por que né, eles estão querendo diminuir aqui, aumentar ali. Isso tudo traz um grande conjunto de conhecimento. E eles vão ter 1 hora de aula. Tá ótimo, né? E isso se repete à tarde. Ó, à tarde, das 13 às 14, eles também teriam uma aula, então, para o pessoal do turno da tarde. E o restante do horário, como é que organiza? Ó, das 8 às 9 da manhã, eles teriam aqui 3 turmas. Uma turma vai estudar física, uma turma vai estudar geografia e tem uma turma fazendo yoga. Por que não? Por que a escola não pode abrir espaço para yoga? Qual o problema? Problema zero. Mas às vezes a escola, né, tão angustiada em cumprir conteúdos, a escola tem que fazer, tem que bater as metas, como disse o Jung para nós agora há pouco. Bater as metas, tem que entregar resultados. Aí a escola se perde. A escola não tem tempo de ter um aulão sobre a PEC. A escola diz, não tem tempo.
Às vezes, com o aulão se ensina muito mais do que nesse esforço de cumprir o conteúdo. Uma aula de yoga, será que não seria bacana para os estudantes terem a opção de ter esse momento de relaxar, de descansar? Eles não abriram mão dos conteúdos. Eles continuam tendo aula de física, continuam tendo aula de geografia, mas eles também colocaram uma aula de yoga. Provavelmente as turmas, né, no dia seguinte, troque, enfim, e esse conteúdo seja, né, disponibilizado aí para os estudantes. Mas nós temos 1 hora. Sabe outra coisa interessante? As aulas nas escolas geralmente duram 50 minutos, 40 minutos. Aqui os estudantes botaram 1 hora. Então o professor de física, o professor de geografia, eles vão ter 1 hora de aula, né? Mais do que as escolas, né, usam convencionalmente. Daí que vem a hora do intervalo aqui, ó. 9 a 10 horas. Recreio, horário livre. 1 hora de recreio? Isso aqui não existe em escola nenhuma. Duvido que a escola que vocês estudaram ou que vocês trabalham tenha aí 1 hora de intervalo para os meninos. Não tem. A escola dá 15 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo. Os meninos têm que comer correndo, não dá tempo de conversar com o colega, ou eles saem correndo e ficam brincando e aí volta para a sala de aula suados, né? Não é assim? Porque não dá tempo de sentar, descansar, não dá tempo de conversar com o colega. Aí eles voltam eletrizados do intervalo, né? E querem conversar com o colega, atrapalham a aula. Mas a escola não dá tempo deles conversarem. E pensa bem, você quando estava na escola, quanto de aprendizado que você não teve conversando com seus colegas, brincando, né? Quanto de coisa boa que a gente lembra da escola, dessa época em que a gente tinha o amigo para poder, né, conversar e comentar sobre as coisas, e entre outras coisas, né? Inclusive eu lembro com carinho até da hora da merenda, né? Porque a gente ia comer lá a merenda que as merendeiras faziam, era uma delícia, pegava fila. Imagina, tinha que comer correndo, porque pegava a fila, ganhava a merenda, até comer, não dava tempo de mais nada, né? Então os meninos aqui, eles organizaram para eles e disseram, não, nós queremos 1 hora de intervalo. Não vai ter 1 hora de aula? Vai ter 1 hora de aulão da PEC, vai ter 1 hora de aula de física, de geografia, de yoga, 1 hora, então são 2 horas, tem que ter 1 hora de intervalo. E depois eles vão fechar aqui, ó, com mais 1 hora de aula, separadas em arte, física, geografia e zumba. Tem uma aula de zumba. Por que não? Por que não pode ter uma aula de zumba na escola, junto com as outras coisas? Será que eu não aprendo nada dançando? Será que eu não aprendo nada fazendo yoga? A gente sabe que aprende. A gente sabe que aprende e dá para, né, misturar muitos conteúdos, inclusive, né, sobre isso. Vejam que exemplo que dão esses estudantes de uma organização da escola que funciona, que tem disciplinas, que tem conteúdo, mas que é leve, que é tranquila, para os próprios estudantes, né? Estudarem aí, fazerem seu trabalho de maneira mais leve, certo? Vou dizer de novo, talvez a resposta para a gente entender de onde vem aí uma saída para a escola esteja na fala dos próprios estudantes. E vamos lá, olha só, no nosso ambiente, eu já coloquei para vocês também um vídeo do Ocupa Irineu, o Ocupa Irineu. Também nesses movimentos em que os estudantes estão defendendo a escola, nesse caso, no vídeo, os estudantes vão dar alguns depoimentos. Eles vão falar como funciona a escola deles, o que tem de errado na escola deles que eles não querem, né? E eles também vão dizer o que eles fizeram para ajudar a escola. Vale muito a pena, porque dá para a gente ver ali a realidade de muitas escolas e é bom a gente perceber o que é que os estudantes estão pedindo. Isso tem tudo a ver com o que nós estudamos lá no nosso segundo módulo, né, da prática docente, falando sobre o Paulo Freire, falando sobre a pedagogia do oprimido, tá? Deem uma olhada nesse vídeo, Ocupa Irineu, tá aqui, né, no nosso módulo, onde você abriu aqui a nossa videoaula, tem um pouquinho antes lá o vídeo, se você ainda não viu, né, dá uma olhada nele,
E perceba lá que os estudantes estão cobrando por espaço de dar a opinião deles, espaço de participar mais, espaço de serem ouvidos. Ou seja, eles querem ser indivíduos, eles querem atuar na prática da educação. Né? Isso é o que o Paulo Freire dizia para a gente lá, que o professor tem que estar atento e o professor tem que aceitar, claro, porque os estudantes têm muito a colaborar, né? Muito a oferecer. E para finalizar, eu trouxe outro trecho do Paulo Freire. Agora ele falando sobre o professor na escola, sobre a escola, certo? Sobre a escola, o Paulo Freire vai dizer: o professor, ó, não se permite a dúvida em torno do direito, né? De um lado, que os meninos e meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a mesma biologia que os meninos e meninas das zonas felizes da cidade. Mas de outro, o professor também não permite, não aceita que o ensino de não importa qual conteúdo possa dar-se alheado da análise crítica de como funciona a sociedade. O que o Paulo Freire quer dizer para nós? Ele quer dizer que os meninos, então, da periferia, os meninos da escola pública, eles têm o direito, assim como os outros, de aprender a mesma matemática, a mesma física, a mesma biologia, a mesma geografia, a mesma história, tudo. Eles têm o direito de aprender. Né? Então, nós, como professores e professoras, não podemos, né, esquecer desse direito que os estudantes têm, certo? Mas ele diz, eles têm o mesmo direito de aprender do que os meninos das zonas felizes, né, têm o direito de aprender. Por que que existem zonas felizes e, o contrário, zonas tristes? Porque esses meninos da periferia não moram nessas zonas felizes, não têm privilégios. Isso é uma questão que é social, é uma questão política, e isso precisa aparecer na escola. Então, o Paulo Freire vai dizer: o professor tem que saber que as crianças têm direito de aprender o mesmo conteúdo, mas nenhum conteúdo deve ser ensinado sem uma análise crítica de como funciona a sociedade. Ele não pode ser aliado, né? Não pode estar alheio, distante. Ele tem que estar contemplado numa análise crítica da sociedade. Por que as coisas funcionam desse jeito? Por que é que alguns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que é que as escolas são diferentes? Por que que isso tudo acontece na nossa sociedade? É preciso discutir isso. É preciso deixar isso claro para os estudantes. Eu não posso ensinar um conteúdo e dizer, você precisa aprender isso porque vai cair na prova. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Você tem que aprender isso porque vai cair no Enem, você tem que passar no Enem. Olha, tem estudante em escola pública, vocês devem saber disso. Tem estudante de escola pública que nem sabe como ele vai fazer o Enem. Ele não sabe como fazer uma inscrição. Ele não sabe que precisa fazer o Enem para poder entrar na universidade. Alguns acham, inclusive, que a universidade é coisa só de gente rica. Eles não acham nem que tem o direito. E ainda mais nós, né, nos cursos de educação à distância, que é, na verdade, uma prática de democratização da universidade, que faz a universidade, imaginem só, a Universidade Federal de Pernambuco, tão grande, com uma história tão forte, essa universidade chega, né, em cidades onde ela não está, chega através da educação à distância, como vocês estão recebendo. Vocês que são estudantes da licenciatura, vão né, ter o diploma, quando se formarem, quando terminarem, vão ter o diploma da Universidade Federal de Pernambuco, uma das maiores universidades do Brasil. Né? E isso é um direito de vocês. É direito também dos estudantes da escola pública, das cidades onde vocês moram. O professor tem que dizer isso. Nós temos que ter esse cuidado, né, com os nossos estudantes. Assim a gente ajuda um pouco da escola se movimentar e dela, né, ter outros resultados. Tá bem? Então pronto. Ufa, né? Bastante coisa nessa aula. Espero que você tenha gostado e qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá bom? Deixa eu encerrar aqui, ó, só para poder falar com vocês aqui na tela inteira, né? Agora sim. Prontinho. Tá bom?
Muito bem, espero que você tenha gostado. Lembre-se de assistir as outras videoaulas, tem bastante conteúdo lá e também que no nosso ambiente tem vários outros conteúdos. Eu sugeri que você assistisse um filme muito bacana sobre a escola, chamado Escolarizando o Mundo, tá? Tem o link para você assistir e tá tudo disponível, vale a pena. Logo, logo você vai poder fazer a nossa avaliação, que vai ser bem simples também, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer com tranquilidade, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato e espero revê-los em breve. Tchau.